Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Rorato e hoje é o Dia Internacional da Mulher, ou Dia Internacional das Mulheres, como queiram. Essa data foi instituída em 1975 pela ONU, Organização das Nações Unidas, exatamente para homenageá-las, para homenagear todas as mulheres ao redor do mundo. E ela é tão importante que mais de 100 países já aderiram e comemoram essa data como Dia Internacional da Mulher. Isso é muito bacana. E nós gostaríamos de termos só motivos para comemorar, não só hoje, mas todos os dias, até porque todos os dias, evidentemente, são Dia das Mulheres, porque todos os dias elas trabalham, elas lutam, elas correm atrás dos seus ideais, criam seus filhos, cuidam da casa, buscam se consolidar em suas carreiras as mais diversas, enfim. São verdadeiras guerreiras em busca de seus ideais, de suas realizações e que, invariavelmente, entre tentativas e erros, elas sofrem muito também, principalmente em países que vivem ainda no século século XIII, na Idade Média, que oprimem demais a figura feminina, a figura da mulher, lamentavelmente. E dentro dessas bolhas ideológicas com as mais diferentes nuances ou performances, existe todo tipo de sordidez e desrespeito às mulheres, lamentavelmente. Historicamente, aqui no meu canal, nas redes sociais, eu costumo pura e simplesmente fazer homenagens a elas e, evidentemente, agradecer por tudo que fazem, por tudo que significam para nós. Desde as nossas mães, esposas, irmãs, filhas, sobrinhas, netas e assim por diante. Tias, primas, enfim, amigas, enfim, colegas de trabalho, enfim, o elenco é vastíssimo e abrangedor. Mas números assustadores nos levam a um outro tipo de raciocínio. Aqui no Brasil, por exemplo, existe a questão do feminicídio. Na verdade, não é privilégio, entre aspas, do Brasil. Isso, lamentavelmente, acontece no mundo inteiro. Mas vamos colocar os números recentes do Brasil. Por exemplo, em 2024, no Brasil aconteceram nada menos 1.492 feminicídios, além de milhares de outras tentativas de feminicídio que não lograram êxito, felizmente. E em 2025 houve um acréscimo, pasmem, de 4,7% em cima disso. Ou seja, o número de feminicídios no Brasil em 2025 subiu para 1.568 consumados, além de 2.763 tentativas de feminicídio. E notem que esses números são assustadores, mas, segundo estudos, esses números não contemplam a realidade. Existe uma subnotificação de pelo menos 38%. Ou seja, esses números, principalmente os de tentativa, superam em 38% o número de 2.768 que foi registrado oficialmente. E isso ocorre por vários motivos. Apesar do Congresso Nacional ter recentemente aumentado a pena para o crime de feminicídio para 40 anos, até 40 anos de cadeia, a lei brasileira ela ainda deixa muito a desejar, como já disse aqui em vários outros vídeos sobre os mais diferentes tipos de crimes. Primeiro que ela tem uma elasticidade incompreensível, uma elasticidade ridícula. Tem crimes, por exemplo, que a condenação vai de 2 meses a 2 anos de cadeia, outro vai de 4 anos a 20 anos de cadeia, e assim por diante. É muito estranho essa elasticidade.
É como se, numa análise simplista, sem qualquer critério técnico do ponto de vista jurídico, dá a impressão que a vida de uma vítima vale mais, 10 vezes mais que de uma outra. Ora, se tirou uma vida, eu acho que a pena deveria ser igual, é uma vida que se foi, seja ela de homem ou de mulher, mas como estamos falando de feminicídio, então, se um indivíduo mata uma ex-companheira ou a companheira por qualquer motivo torpe, não se justifica num determinado momento, num determinado estado, o indivíduo ser condenado a 12 anos de cadeia e no outro a ser condenado a 40. Deveria condenar todos a 40 sem qualquer tipo de benefício. Os 40 em regime fechado, pura e simplesmente. Não tem outra forma de entender isso. Eu, pelo menos nesse aspecto, eu radicalizo bastante. É inaceitável, incompreensível, intolerável que exista essa elasticidade. Ela só pode ser baseada naquela velha máxima que corre nos corredores dos tribunais e escritórios de advocacia, que na cabeça de juiz e na bolsa de mulher nunca se sabe o que tem dentro, com todo respeito às mulheres, é só uma brincadeira. Então, mas um juiz não pode achar que um indivíduo que matou a namorada, a esposa ou qualquer outra mulher por motivo torpe, ou ainda que tenha um motivo justificado, se bem que é evidente que nada justifica um feminicídio, um homicídio ou qualquer outro de crime que venha a ceifar a vida de qualquer pessoa, ainda assim as penas devem ser rigorosíssimas, não tem qualquer tipo de contemplação, de condescendência para assassino, para criminoso. E o que nós vemos agora, as justificativas estão muito criativas, né, dos bandidos, tamanha desfaçatez dos caras, da cara de pau. Ah, eu matei porque eu fiquei com ciúmes, eu matei porque eu estava sob o efeito de remédio, eu matei porque eu estava alcoolizado, eu matei. Passa amanhã, né, tio? Cadeia. Para esse tipo de gente, é importante colocar na cadeia, colocar aquele cadeado que perderam a chave e não tem como fazer cópia. Tranca o cara lá, mete o cadeado e daqui 40 anos vai ver se está vivo. Tem que ser assim o negócio. Não tem meio termo para esse tipo de coisa, lamentavelmente. E ontem, na verdade, essa semana, eu vi no programa da Patrícia Poeta na Rede Globo, uma policial de São Paulo dando entrevista sobre uma casa de apoio para as mulheres sob ameaça por ex-companheiros. E essas medidas são importantes e parece ser um programa bem bacana, mas ele beneficia lá meia dúzia, lógico que serve de exemplo. Como ela mesma disse, poderia ser seguido por pelo Brasil inteiro, mas ainda que seja, entre aspas, seguido pelo Brasil inteiro, deveria ser seguido por todos os 5.570 municípios. Mas vai levar 400 anos para 400 municípios ter esse tipo de casa de acolhimento, de apoio com os benefícios que essa que ela estava citando tem. Então, isso fazendo uma por ano, que seria uma velocidade espantosa quando se trata de serviço público, em benefício da população. É triste, mas é verdade. E além das leis frouxas e dos juízes frouxos também, que aplicam a pena mínima quando deveriam triplicar a pena máxima, ainda existem outras falhas flagrantes no sistema de proteção da mulher. Às vezes ela consegue uma medida protetiva que impede que o indivíduo se aproxime dela a distância de 1 quilômetro, 500 metros, 100 metros, até isso varia, vejam só. Tem medida protetiva que o cara não pode se aproximar a menos de 100 metros. Na verdade, ele deveria ser enviado para outro planeta. Porque se ele faz ameaças, ele tem esse animal, com todo respeito ao animal, o Ibama que me perdoe, esse monstro,
Enquanto ele não consumar aquele desejo de vingança, de atrocidade e de derramamento de sangue, ele não vai sossegar. Então, não tem esse tipo não tem que ter esse tipo de possibilidade, entre aspas. Tem que manter o cara o mais distante possível. E se o cara está com uma medida restritiva, ele tem que ter uma tornozeleira eletrônica para garantir um em cada perna. Se ele quebrar uma, a outra dispara. É isso que tem que acontecer. Então, essas medidas paliativas, protetivas e que não dão certo, os números aí das últimas vítimas mostraram flagrantemente que 25% das mulheres que perderam a vida no ano passado, um quarto delas, alguma coisa em torno de quase 400 delas, elas tinham medida protetiva. Quer dizer, essa coisa não serve para nada. É mais uma medida paliativa para ganhar voto. Não resolve. Tem que. Se o cara sofreu, vou repetir, se o cara está pedindo uma medida protetiva para manter distância, para manter a sua ex-companheira em segurança, ele está pedindo 2 tornozeleiras eletrônicas. O ideal seria que tivesse as 2 acorrentadas uma na outra, para ele não andar muito rápido. É simples assim. Então, lamentavelmente, nesse dia 8 de março, desse dia sublime, desse dia maravilhoso, o que nós podemos fazer em benefício das mulheres é tentar abrir a cabeça das autoridades para que eles sejam mais eficientes, mais eficazes, mais comprometidos, mais responsáveis no quesito proteção da vida e da integridade das mulheres, e não serem pura e simplesmente demagogos e irresponsáveis como tem sido até agora, tá certo? É isso. De resto, eu só tenho a dizer, mulheres queridas do Brasil, todas vocês sintam-se abraçadas e beijadas. E se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Vamos discutir esse assunto. Eu sou autor de projetos de lei, posso fazer projetos de lei para endurecer mais ainda essa pena e que logo, logo, nenhuma mulher seja mais vítima de qualquer tipo de monstro, por mais sensato ou insano que ele seja. Se é que existe sensatez na cabeça de insano. Tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Mulheres, sintam-se abraçadas e beijadas por mim. Luiz Rorato. Até.